tese prioritária sempre partiu de entender como era possível construir mais valor para o cliente, destravando produtividade, né? Eh, Imaginar que agora todo mundo é meio que especialista em agentes de IA, mas quando a gente começou todo esse ciclo com o Lean, agora que foi apresentado ao mercado, isso já faz 2, 3 anos, a gente estava incubando essa ideia, poucos falavam de agentes. A gente, inclusive, tinha um pouco no nosso radar que, ó, agentes de IA vai ser a próxima grande coisa. Então, fiquemos antenados para isso, ninguém entendia muito bem o que isso queria dizer. E nessa trajetória, em nenhum momento a gente ficou em dúvida do valor do software e da relevância que ele tem para que ele sirva como base para qualquer aplicação agêntica ou qualquer aplicação de IA a partir dele. Na verdade, essa tese de produtividade é justamente amplificando as capacidades que o software tem, e a gente obviamente está falando aqui muito de software de gestão, mas se imaginar todas as aplicações que a TOTS hoje leva ao mercado, e acho que isso vale para qualquer software, qualquer SaaS de mercado, a gente tem a IA como uma capacidade única de amplificar as capacidades que esse software ele pode ter para construir esse valor. O que eu gosto de dizer, e talvez para mim a grande mudança, a virada de chave, é que o software ele está deixando de ser algo passivo para virar algo proativo. A IA ela traz essa ação para o software que vai tornar a nossa expectativa para com ele completamente diferente do que a gente tem hoje. Fala pessoal, tudo bem? Também mais uma edição aqui do podcast da SaaS BR Club, onde já passaram aí os maiores C-levels, fundadores aí da atualidade do mercado. Hoje estou com um cara aqui que hoje está numa posição executiva, né, da maior empresa de tecnologia do Brasil, mas também é um super empreendedor, já fundou 2 empresas, já vendeu empresa, né? Então, pô, até vou perguntar ao longo do episódio para ele um pouco dessa experiência, mas estou aqui com o Cristiano Nóbrega. Cris, obrigado demais por topar bater esse papo com a gente aí. Tô super empolgado, sempre tô acompanhando o que a TOTOS está fazendo. Acho que, obviamente, vocês estão liderando essa frente de inteligência artificial no ecossistema de software, né? E, cara, obrigado. Se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho da tua trajetória e vamos nessa. Legal, Matheus, obrigado o convite, fico super honrado de estar aqui batendo esse papo com você. Cara, é isso. Eu tive uma trajetória longa, empreendedora. Talvez 2/3 da minha carreira foi exatamente empreendendo, montando empresa, vendendo empresa. E agora cá estou do outro lado da mesa como executivo, olhando muito negócio, tentando seguir ali um pouco dos ritos corporativos. A gente vai se adaptando, né? Com o tempo a gente vai ficando mais calejado e a gente encontra um pouco de jogo de cintura e faz acontecer também. Mas o legal é que essa trajetória toda, enfim, me deu aí uma bagagem especial para ter uma resiliência, sobretudo em momentos onde a gente é colocado à prova, no ambiente mais corporativo, e a IA agora vem com toda essa história nova que desafia a gente, né, em relação a modelos de negócio, enfim, o que a gente pode fazer com ela de construção de valor. Bom, e hoje eu estou exatamente à frente dessa agenda dentro da TOTOS. Eu tive a minha empresa adquirida pela TOTOS em 2021, que era a Tail, que justamente trabalhava com um insumo de dados e IA aplicado num contexto de otimização de campanha online. A gente fazia muita coisa associada a perfilamento de público com base em comportamento de navegação online ou comportamento de compra, e tudo isso se transformava em formas de otimizar as verbas de marketing, as campanhas online principalmente. E aquilo lá, naquele momento, fez um sentido especial para a TOTOS, que estava construindo uma nova unidade de negócio que posteriormente ficou associada à RD Station, né, que é a nossa BU aí de marketing e vendas, né, com todo esse trabalho que a RD faz. Então, daquele momento em diante, eu acabei atuando por alguns anos junto com a TOTOS, até que no final ali daquele período de earnout, o Denis, o Gustavo Bastos, a turma me procurou para tentar seguir mais adiante com eles, tentando construir um projeto que envolvesse justamente dados IA no contexto da TOTOS e com o desafio de tentar atuar cross-companhia e construir valor em cima disso. Então, em algum momento a gente, né, juntou os trapinhos ali, viu que dava jogo, tinha um plano em comum que todos acreditavam, e aí eu segui adiante com o desafio de conduzir de um lado a agenda e do outro lado me adaptar a essa nova realidade, não mais empreendedor puramente, mas empreendendo dentro da própria TOTS. Então tem sido uma jornada bem legal.
Sensacional, total, empreendendo dentro de uma empresa gigantesca, né, então muda um pouco o desafio, né, do empreendedor ali de quando você com certeza começou a fundar suas startups, é outra dinâmica, mas também é um negócio que é bem consolidado, bem bacana. E cara, até aproveitando aqui, né, a gente muito tem se falado de morte do SaaS, a gente vê lá o pessoal fazendo um escarcéu lá nos Estados Unidos, ações caindo e tudo mais. E assim, né, eu tenho minha opinião sobre isso, queria entender a sua, mas eu acho que, né, pelo menos, observando o mercado, eu vi que vocês agora vieram com o Lean, né, Uhum, e o Lean ele já vem com uma proposta super estratégica, que é aproveitar esses dados que a TOTVS já tem de anos das empresas, para criar agentes, né, que de fato vão realizar tarefas e, eu diria que assim, né, quando você pega o orçamento de uma empresa, você tem, sei lá, por exemplo, 20% desse orçamento vai para tecnologia, 80% vai para pessoas. Eu diria que talvez nesse momento que vocês estão passando agora, vocês estão indo para uma linha de oportunidade de pegar não só os 20% do orçamento da tecnologia, mas começar a pegar também um orçamento, de certa forma, de pessoas, porque antes, por exemplo, você precisava de uma indústria precisava de 20 pessoas para gerar NF e dar baixa, por exemplo, no estoque. Com o Lean, por exemplo, ele automatizaria, por exemplo, esse uhum. processo, entre outros, né? Na tua visão, é isso mesmo? As empresas de SaaS, nesse caso a TOTVS e talvez outras empresas que forem nessa linha de agentização, elas estão aumentando o seu TAM, seu potencial de mercado? Qual que é a tua visão nesse momento? Legal, cara, é uma boa pergunta mesmo. De verdade, a gente, antes mesmo de considerar o tipo de mercado que a gente poderia alcançar com essa abordagem dos agentes, a tese prioritária sempre partiu de entender como era possível construir mais valor para o cliente, destravando produtividade, né? Eh, Imaginar que agora todo mundo é meio que especialista em agentes de IA, mas quando a gente começou todo esse ciclo com o Lean, agora que foi apresentado ao mercado, isso já faz 2, 3 anos, a gente estava incubando essa ideia, poucos falavam de agentes, a gente inclusive tinha um pouco no nosso radar que, ó, agentes de IA vai ser a próxima grande coisa. Então fiquemos antenados para isso, ninguém entendia muito bem o que isso queria dizer. E nessa trajetória, em nenhum momento a gente ficou em dúvida do valor do software e da relevância que ele tem para que ele sirva como base para qualquer aplicação agêntica ou qualquer aplicação de IA a partir dele. Na verdade, essa tese de produtividade é justamente amplificando as capacidades que o software tem, e a gente obviamente está falando aqui muito de software de gestão, mas se imaginar todas as aplicações que a TOTVS hoje leva ao mercado, e acho que isso vale para qualquer software, qualquer SaaS de mercado, a gente tem a IA como uma capacidade única de amplificar as capacidades que esse software ele pode ter para construir esse valor. O que eu gosto de dizer, e talvez para mim a grande mudança, a virada de chave, é que o software ele está deixando de ser algo passivo para virar algo proativo. A IA ela traz essa ação para o software que vai tornar a nossa expectativa para com ele completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Antes era razoável você imaginar ter um dashboard incrível, ter uma série de botões ali sexys, onde você podia entrar, interagir e dali você tirar alguma coisa. E hoje você começa a mudar um pouco essa lógica de como interagir com o software, esperando que ele te entregue alguma coisa proativamente e, na verdade, ele te pergunte se precisa, você autoriza ele a fazer alguma coisa ou não. E isso é legal porque, de fato, quando a gente concebe os agentes e nesse nossa jornada de trabalhar com a IA, a nossa essa produtividade que eu falei de destravar formas de tornar nosso cliente mais ter mais eficiência operacional, enfim, ser mais capaz de fazer mais com o mesmo, é literalmente, em cima de capacidades hoje, que estão associadas realmente, como você falou, a pessoas que têm seu tempo consumido, talvez mais do que necessário, às atividades, de operar um software, de fazer de ponta a ponta toda uma jornada que talvez em boa medida poderia ser feita por agentes de IA. Então, os agentes, eles acabam tendo sim um papel que toca nessa linha de pessoas, como você falou, né, que é um custo importante das empresas, mas talvez com a capacidade de destravar o tempo delas para fazer coisas muito mais estratégicas. Então, o que a gente vê e o que a gente leva para o mercado hoje é a capacidade de um cliente entender que esse headcount que ele possui, esse time que ele possui já envolvido, engajado com aquele core business dele, vai ser um time muito mais
capacitado, muito mais poderoso a entregar mais valor do que ele entrega hoje, à medida que você passa a ter tempo disponível para fazer outras tantas coisas. Então, a nossa tese hoje é realmente, essencialmente, levar algo que seja capaz de destravar a produtividade mensurável, Uhum. e essa mensuração ela acaba se dando, em boa medida, num impacto que você tem numa linha de pessoas, né, ou num custo associado à pessoa à hora, porque é a forma mais objetiva de você identificar esse impacto, mensurar esse impacto, que o cliente vai entender o ROI contra o que ele vai investir para ter aquele agente trabalhando para ele 24/7. Uhum. Então, essa equação ela acaba sendo realmente um ganha-ganha e cria uma expectativa extraordinária de produtividade para todas as empresas. Legal. Quando a gente olha para o mercado hoje, né, a gente vê que a galera ainda tá, como você falou, perdida com AI, né. O pessoal pensa que, usar AI é você pegar na tua pessoa física É, ali, um chat GPT. Eu já vi empresa que, por exemplo, tá motivando o time a criar seus próprios agentes, mas, cara, beleza, o cara tá pegando a conta dele pessoal do N8N, tá plugando com o CRM da empresa, né. Aí eu já vi alguns casos que teve vazamento de dados, né, alguns casos que o colaborador saiu da empresa, ninguém mais sabia o que fazer. Eu acho que existe o mercado ainda está um pouco perdido se, por exemplo, uma indústria, ela vai ela mesma ir lá e criar seus próprios agentes, mesmo não tendo esse core, né, ou se ela vai terceirizar isso para um player de confiança de tecnologia. Tô entendendo que o Lean, ele se posiciona como exatamente esse parceiro de confiança, que já tem os agentes especializados, tem governança, né, tem toda a garantia que aquilo vai de fato funcionar, ao invés de deixar que os times fiquem fazendo isso internamente, né. Na tua visão, em que momento que o mercado vai aterrissar isso, né? De fato, talvez as empresas menores criem seus próprios agentes uhum, e as maiores vão atrás de algo mais robusto. Como é que você está enxergando o amadurecimento disso, né? legal. Matheus, até explicando para a turma um pouco sobre o Lean, né, que você mencionou, e que de fato você tem toda a razão, é um pouco da resposta que a TOTUS dá para o mercado, mostrando qual é a forma segura, responsável de você criar aplicações agênticas em diferentes contextos de negócio. E a TOTUS tem muito essa responsabilidade de levar isso para o mercado que ela está entrincheirada, esse Brasilzão que faz, que a gente fala. O Lean, na prática, antes de mais nada, ele é uma plataforma fundacional nossa, uma foundation, que estabelece os alicerces para que isso aconteça, né? Então, a gente tem essa parte do que a gente chama de Agent Builder, então, onde a gente vai construir os agentes. Você mencionou N8N, existem N plataformas que se prestam a fazer muito esse papel de orquestrar as modelos de IA em workflows, onde você tem essa abordagem mais agêntica, autônoma, para acabar resolvendo algum tipo de tarefa. Então, é exatamente esse pilar que a gente endereça. Ela tem um segundo alicerce também, que é diretamente conectado à governança. Então, você destacou bem, não dá para imaginar hoje um projeto de IA, sobretudo nas grandes corporações, que derrape no aspecto de governança de dados e IA, né? Ou seja, o uso responsável dos modelos, né? O risco que você tem com as respostas não esperadas que os modelos podem dar, né? Ou alucinar, o risco que você tem dos dados, eventualmente corporativos, ou até dados dos seus clientes sendo acessados por esses modelos ou treinando esses modelos de maneira indevida. Existem vários pontos de frição, inclusive a gente vai aos poucos desvendando melhor. Então, uma etapa de governança acaba sendo fundamental para você ter melhor monitoramento ou observabilidade de toda essa jornada onde as coisas acontecem nesses workflows que as tarefas se estabelecem, para você ter logs de auditoria, para você ter mecanismos de guardrail que evitem eventualmente algum tipo de aplicação ou de uso indevido em algum contexto específico. Então, esse é o nosso segundo pilar. E o terceiro alicerce do Lean tem a ver com experiência, né? Voltando até a primeira pergunta que você tinha feito sobre como é que o software, né, ele está evoluindo. Esse terceiro alicerce a gente chama de Enterprise Layer, que é exatamente onde a gente estabelece uma interface padrão, que estabelece um padrão de utilização dos agentes de IA em qualquer produto da TOTS. E esse padrão ele tem a ver com um olhar de ser capaz de se supervisionar como esses agentes estão operando, seja um operador humano passar a acompanhar os agentes trabalhando por ele ali, e ele, naquela tela, ter a facilidade de não só acompanhar o que está sendo executado, mas, acima de tudo, poder interagir com esse agente, tomando alguma decisão, aprovando alguma ação antes que ela seja feita por uma questão de compliance, segurança.
né, o tal do Human in the Loop. Então, de tal maneira que a gente consiga abstrair um pouco essa forma dos agentes trabalharem ali de maneira, às vezes, não tão visível, porque eles estão ali o tempo inteiro, né, operando, e isso não necessariamente fica visível a nós, mas que a gente consiga ter com essa interface uma forma de acompanhamento e de até mecanismos de travas de segurança para a gente poder interagir Uhum. e aprovar alguma coisa. Então, essa camada do Lean, esses 3 alicerces, viabilizam, antes mesmo de levar para mercado isso, viabilizam para nós mesmos, os diferentes times de produto, uma forma muito ágil de se construir de maneira segura diferentes aplicações ou teses, até hipóteses de como agentes podem operar os nossos softwares e destravar essa produtividade que eu tinha falado. Você imagina que hoje a gente tem pelo menos 12 segmentos com times de produtos estruturados, isso só falando na nossa BU de gestão, tem mais todo o time de R&D, tem TechFin, então não faltam aplicações onde a gente encontra casos de uso para Uhum. tentar emplacar um agente que possa destravar a produtividade. Fazer isso em escala, com segurança, de forma agnóstica, testando múltiplos modelos que estão no mercado. A gente também tem isso, a Uhum. gente não é refém de um outro modelo, vamos testar, vamos ver como eles se comportam em termos de performance, eficiência em custo. Então, tudo isso, o Lean é uma camada que nos traz esse tipo de capacidade e, por consequência, para qualquer projeto, qualquer cliente que queira também se valer dele, a gente também é capaz de utilizar esses recursos do Lean para viabilizar, eventualmente, agentes que são mais direcionados a um caso de uso específico de um cliente ou de outro. Uhum. Então, a nossa tese, ela tem muito a ver com as dores da própria TOTS, de como ela, como uma grande empresa, precisa se posicionar e saber trabalhar de maneira responsável com a IA, né, com essa nova IA, com os LLMs em geral, e saber que isso traz naturalmente impacto para o mercado Uhum. positivo para que a gente possa construir esse valor todo de uma maneira segura, responsável e escalável. Perfeito. Acho que a gente que trabalha com AI, a gente sabe bem que cada modelo se comporta de uma forma para um uso, né? Essa questão dos guardrails é super importante. Então, você vai criar um agente que vai atender seus clientes. Né. Cara, você não pode deixar que ele delire, solte um pricing errado, né? Já teve casos até que a gente viu lá fora de empresas de varejo que colocaram lá, o agente falou uma besteira, né? E depois o consumidor foi lá e apitou de certa forma, né? Mas acho que esse ponto, essas camadas, essas 3 camadas que você comentou, são camadas que muitas vezes o pessoal que está começando a conhecer um pouco desse mundo de agente ainda não conhece e não vai ter estrutura interna para testar, para validar, para criar guardrail, ou se tiver, vai demorar, né? Possivelmente não vai conseguir chegar num resultado tão rápido. E até emendando, né? Acho que uma boa pergunta, assim. Muita gente que eu converso no mercado que implementou o AI de alguma Uhum. forma dentro, seja num chatbot, seja em qualquer tipo de uso dentro das empresas, eu vejo que o pessoal, a galera é muito movida a hype, né? Então, virou a moda do agente SDR, a moda do agente tal, todo mundo testa, mas Hum. sem necessariamente adaptar muito, né? A galera que pega os templates do LinkedIn lá que você comenta, N8N, o pessoal te manda o templatezinho e você tenta usar na tua operação e não dá certo. Mas eu tenho percebido que, assim, quando o pessoal testa AI, a galera é muito crítica em relação aos outputs dela. Uhum. Só que, na verdade, quando você pega o ser humano operando, né? Pô, o ser humano também comete uma série de erros. Vou dar um exemplo genérico aqui, sei lá, você coloca um SDR AI ali. Pô, alguém está monitorando cada resposta do SDR AI. Se você monitorar o SDR humano também, você vai ver uma série de falhas, um monte de ponto que, putz, ele não se comunicou direito, não soube trazer a profundidade técnica. Só que o pessoal é muito mais crítico com AI, né? Talvez a galera quer que a AI acerte 100%, mas o ser humano acertando 20% parece que tá melhor, né? Hoje, como é que. Não sei se vocês já lidam com esse tipo de problema do cliente querer fazer esse tipo de comparação. Como é que você diria para o mercado que ele tem que validar o resultado da AI, né? Porque a AI, de certa forma, você pode perguntar a mesma coisa para ela e ela te dá 5 Sim. respostas diferentes, mas todas estarem corretas. Assim como um ser humano que sabe do tema, se eu perguntar para 5 pessoas, ele vai responder a mesma coisa, talvez, mas de maneiras diferentes, né? Como é que você vê esse critério? Porque eu vejo que é onde a galera tá se perdendo um pouco na hora de julgar se uma ferramenta de AI é boa ou não, vamos chamar assim, Sim, né? sim. Cara, é um excelente ponto. Acho até que se conecta com a pergunta anterior, que eu acabei também não tocando, que você falou um pouco do dilema do build or buy, né? Aham. E acho que isso, esse tipo de desafio de você, por exemplo, ter casos de uso determinísticos e lançar mão de modelos probabilísticos para resolver, por si só já é um desafio. Que nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo. Em outras palavras, assim, a IA, os LLMs, né, eles têm uma virtude incrível de
e que tornam muito sedutor o uso da IA em qualquer situação por qualquer um, né? E de fato, assim, se a gente olhar para o que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, a gente ganhou um nível de democratização da IA, onde com linguagem natural qualquer um de fato pode passar um comando para ela, que não era assim no passado, né? No passado era uma coisa restrita ao programador que detinha o conhecimento de linguagem da máquina para poder passar os comandos. Então, a gente começa a ver esse tipo de comportamento que você falou se disseminar de fato, uma das nossas preocupações, e de fato isso acontece hoje no dia a dia com os nossos clientes, quando a gente está interagindo no mercado, ou dentro de casa mesmo, nas teses que a gente vai montando para fazer experimentos de produto, né, hipótese ali para a gente fazer POCs e tudo mais, que tipo de modelo vai se comportar melhor com qual caso de uso? Então, eu gosto de falar de uma pirâmide que às vezes a gente esquece, né? O topo da pirâmide é aquela famosa frase que tá todo mundo adora agora repetir nos ambientes corporativos, que é o AI first. Puta, é tudo IA. Não, IA é pra cá, IA é pra lá. O cara às vezes nem sabe o que ele tá fazendo, mas ele quer IA de algum jeito. Vai testar uma solution, vai tentar colocar de pé o casozinho dele com algum frame, alguma coisa, ele vai tentar se virar. E de fato, por ser acessível, como eu falei, todo mundo se sente encorajado a, né? Mas embaixo dessa camada da pirâmide tem uma outra camadinha que é o data first. Ou seja, putz, espera aí, mas para eu fazer uma coisa decente, né, escolhendo modelos adequados, antes de mais eu saber que dado que eu vou ter disponível para fazer as escolhas certas e colocar de pé a IA da maneira que vai resolver aquele set de dados que eu tenho para dar como combustível para ela. E aí você começa a entender que o buraco é mais embaixo, porque nada melhor do que dados estruturados para a IA trabalhar. Vai estruturar o dado desestruturado, vai trabalhar com engenharia de dados, que em geral a maior parte de um projeto é gasto, energia gasta com essa etapa. Então, tem uma outra etapa que se revela para quem está começando a entender de maneira mais responsável do que se trata um projeto desse. E aí vem a última camada da pirâmide, que o pessoal esquece que é a mais importante de todas, não à toa é a base, que é o use case first. Tá? Por que você quer usar isso? Por que você vai usar a IA e que dados você precisa para fazer isso acontecer? Porque se você não souber aonde você quer chegar, qual a dor que você tem, que tipo de resposta, eventualmente, mais efetiva você pode ter com a IA que você quer perseguir, cara, você não sai no lugar. E as pessoas literalmente derrapam nisso. Tem um dado interessante, Matheus. O ano passado, antes do Universo TOTS, no ano passado foi em junho. Esse ano vai ser um pouco depois por conta da Copa do Mundo. Mas o ano passado, lá por junho, eu contratei um estúdio de pesquisa para rodar um estudo junto a empresas de todos os tamanhos. A gente pegou uma amostra de pouco mais de 200 empresas, onde a gente queria identificar o grau de maturidade delas em relação à IA, né? O quanto elas estavam usando a IA para fazer experimentos estruturados e ver se elas extravam valor. E, curiosamente, o que a gente descobriu é que naquele momento, pelo menos 50% das empresas estavam, de fato, com uma agenda estruturada. Estruturada que eu quero dizer não é o cara, ó, toma aqui o ChatGPT, usa aí tu é um usuário, se vira aí. Não, isso aí não vale. Não, eu quero aqui resolver, sei lá, vamos pegar um caso clássico, o meu atendimento, um chatbot com IA generativa, tornar a experiência de interação mais fluida e eu com isso salvar tempo do meu atendente. Um caso típico. Então você tinha várias empresas fazendo coisas desse tipo. Mas, curiosamente, se 50%, hoje certamente deve 100% estar fazendo alguma coisa, mas se naquele momento 50% estava fazendo um experimento do gênero, somente 7% das empresas encontravam valor, conseguiam determinar retorno sobre investimento. E a gente, obviamente, investigou na mesma pesquisa o porquê que esse perceber valor era tão baixo, né? E pasme, a grande maioria identificava como o maior vetor que dificultava você identificar o retorno sobre investimento num projeto desse envolvendo IA era a dificuldade e a falta de se determinar KPIs e medi-los para você se convencer que aquilo mexeu o ponteiro. Isso se conecta diretamente em use case first que eu estava falando, porque se você não souber qual é a dor que você quer fazer, e muito menos se souber medir como você consegue ver se aquela dor está sendo melhor ou pior resolvida com a IA, porque eventualmente a IA não é a melhor resposta agora. Ela pode ficar cara, ela pode ficar não valer a pena versus você ter as pessoas ali debruçadas naquilo. Resolve outra coisa com a IA. Então, para mim, tudo isso faz parte dessa equação e desse desafio que você menciona, que você perguntou. E acho que à medida que as pessoas, que as empresas vão entendendo
coisas tão simples e parece que é simplo, isso soa simplório. O que eu falei aqui, esse tipo de estudo, essa evidência, falando, não é possível que as empresas a essa altura, 2026, patinam assim. Elas patinam assim. As pessoas, quando elas param para perceber que elas têm que ter esse olhar mais holístico e partir da dor para dali estabelecer um caso de uso que possa ser usado com IA, essas dificuldades de determinar modelos e entender se um modelo funciona ou não funciona para um aspecto mais determinístico daquele caso de uso, ou qual modelo. Às vezes é sobre um algoritmo mais simples que você precisa usar, e você não precisa usar uma IA generativa para isso, você não precisa consumir token para aquilo. Esse é o Uhum. ponto, esse é onde eu queria chegar. Então, eu acho que aí vem o papel dos especialistas e das solutions de mercado. Porque se tudo isso é muito sedutor para qualquer um, eu acho que muito rapidamente as pessoas se deparando com essa essência de como você tem que colocar de pé um caso de uso que envolve IA e as complexidades que estão no entorno disso, com dados, com modelos, etc., vai ficar mais evidente que onde você vai se concentrar para de fato isso fazer diferença para você? Naquilo que é core business. E todo o resto você vai terceirizar. É aquela mesma discussão do build or buy o seu CRM anos atrás. Não, todo mundo agora é capaz de montar seu CRM. Não, pera, calma. Né? Até que você dá com a cara na parede, vê que o custo de sustentação disso no longo prazo, né? Débitos técnicos que você vai ter que enfrentar e tudo mais, cara, não é uma conta que para de pé para alguém que não tem isso como core business. E aí você logo identifica quais são as grandes empresas que você pode contratar um CRM, por exemplo. Então, eu acho que a IA vai caminhar por algo muito parecido, talvez com timings diferentes, e com esse tipo de entorno, de descoberta, de ganho de maturidade que as empresas, pessoas vão começar a ter progressivamente conforme elas se deparam com os casos de uso. Legal. Você falou um negócio muito real, que é aquela questão do preciso ter AI, mas não tem visão do caso de uso, né? Eu tenho 2 empresas de AI que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu comecei a perceber, os vendedores começaram a levar pra gente, tinha muita empresa grande aparecendo, com Né? gerentes, por exemplo, de vendas, de não sei o quê, várias áreas, indo falar com eles, e parecia que eles não tinham claro por que que eles estavam naquela reunião, né. E aí que a gente começou a analisar, e eles iam é engraçado, né, porque como é mais ou menos o mesmo público ali que é impactado, a gente percebia que eles iam em uma empresa minha, depois iam em outra, provavelmente deviam estar indo em outras 10, e a gente foi descobrir que, na verdade, o que acontecia era o seguinte: chegava lá o CEO, empresa maior, "Ó, cada área tem um orçamento de AI de tanto, vocês têm que investir nisso", pessoa nem sabe o que é AI, que é a gente, só sai que nem maluco Né? procurando ferramenta. O que vai acontecer? Vai contratar a ferramenta sem clareza do caso de uso, não vai funcionar, né? E aí vai voltar para estaca zero, vai rolar uma frustração. Então, esse ponto que você falou do use case, ele é super importante, né? Pô, se você for olhar a tua operação, né? Quais são os gargalos eventualmente operacionais que mais doem pro seu time hoje? Pô, legal, tem uma tarefa aqui manual do financeiro. Legal, acho que cabe um agente aqui, né? Ah, pô, sei lá, o vendedor que perde muito tempo preenchendo o pô, legal, tem mais uma, né? Então, pô, talvez começar pelo problema, né? O pessoal hoje ainda vai naquela linha de começar pela solução. E outro ponto super legal que você trouxe também foi a relação de pavimentar a casa quando o assunto é dado, né? Isso, assim, não é. A gente, de novo, está voltando no assunto dado, né? Porque eu vejo que quando você pega meados de 2017 a 2020, ali você pegou essa fase. Antes todo mundo tinha um RP, óbvio, né? O pessoal começou a ter CRM, só que aí o mercado de SaaS começou a acelerar, todo mundo começou a contratar ferramenta de CS, ferramenta de marketing digital. Quando foi ver, né, e antes ninguém tinha dado, do nada todo mundo começou a ter muito dado, mas chegava numa reunião de diretoria, cada um trazia sua ferramenta, seu relatório, seu BI, todo mundo olhava um pra cara do outro e falava, tá, a reunião não era pra falar de dado, a reunião era pra um ficar apontando na cara do outro, não, você não vendeu isso, aí vinha o financeiro, esse dinheiro não caiu, né? E aí o que aconteceu, né? Você vê que o mercado se movimentou muito nessa linha. Então, pô, a própria TOTOS comprou o funil inteiro, tem tudo, tem Uhum. CRM, tem marketing digital, como uma forma de centralizar esses dados. As próprias empresas, né, que contratavam várias ferramentas, começaram a priorizar esses players que unificavam isso para começar a ter um certo nível de governança e unificação. Uhum. Empresas mais maduras fizeram seus próprios data lakes, né, botaram seus times de BI, data science, criaram, né, suas bases de dados, e aí, beleza, e naquele momento, né, de certa forma, o assunto dado se resolveu. Agora com AI parece que tá todo mundo percebendo que não tem dado necessário para criar esses agentes, porque antes a gente falava de dado, sei lá, preenchido ali, né, dados mais simplificados. Hoje em dia, por exemplo, você pega alguém que quer criar um agente de AI SDR para o inbound. Uhum. Pô, o que que você acha que vai funcionar melhor? Você pegar
sei lá, 3 anos de histórico de conversa desses SDRs e treinar um agente com base nisso, ou fazer o que o pessoal tem feito hoje, que é pegar promptzinho básico lá, né, "Ah, você é um SDR não sei o quê, faça as perguntas tal". Pô, né, uma larga diferença entre a eficiência disso. Que você diria, assim, pra quem tá, né, buscando estruturar agente IA, eventualmente não tem essa maturidade já nesse momento? "Ah, pô, não, ainda não tô na maturidade de criar um agente super robusto", mas como é que você acha que essa galera já deveria estar se organizando? Porque talvez os dados que você esteja juntando hoje vão servir para você, vamos supor, né, pô, do jeito que a AI tá evoluindo, daqui 5 anos, talvez você possa botar, ao invés de um vendedor, um avatar super treinado, mas para isso é importante que você tenha 10 Uhum, anos de histórico de um uhum. vendedor numa reunião. Que você diria para as empresas hoje que elas deveriam estar fazendo para orquestrar isso, né, e preparar o território para inteligência artificial, porque vem por aí? Ah, legal, cara. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, só para dar um contexto. E- Quando eu comecei a minha empresa, a minha segunda empresa, que foi a Tail, que, enfim, a TOTS comprou, isso foi em 2012. Em 2012, a Tail, ela era um SaaS que funcionava essencialmente sobre uma foundation de data management, que a gente precisava orquestrar dados ali de, como eu falei, de navegação, dados não estruturados, enfim, a gente tinha um trabalho muito sofisticado no momento, 2012 ali, onde tudo isso era muito inicial. Aliás, o meu negócio lá atrás, ele só foi possível porque a gente pegou carona naquele surgimento das clouds, com a Uhum. AWS, que estava ali sendo precursora de toda uma mudança, uma disrupção na capacidade computacional de se escalar projetos que consumiam muito recurso, seja processamento, armazenagem, transferência, não existia. Era talvez. Se eu decidisse fazer a empresa 3 ou 4 anos antes, ela seria economicamente inviável, cara. É bizarro isso. Aham. E a gente parece que foi outro dia, né? Eh, e naquele momento, estamos falando aí de são mais de 12 anos, né? Certo? 12, 13, 14 anos. Naquele momento, a gente tinha, talvez com a principal dor que eu ouvia dos clientes que eu tentava circular no mercado, eh, era: meus dados estão em silos, eu não consigo acessar, né? Eu quero pegar também o dado do CRM para jogar lá para a campanha e otimizar a campanha. Eu não consigo fazer isso. Então, dados em silo, a dificuldade de você acessar e dali conseguir preparar esse dado para ser utilizável em algum caso de uso, era a grande dor, né? Eh, e a gente logo percebeu isso e não à toa a gente investiu muito naquela plataforma e percebeu que ali tinha realmente um super caminho. Embora 2012, quando eu falava de plataforma de dados e algoritmos de inteligência artificial, a turma olhava para mim e parecia um ET, cara. De verdade, assim, ainda mais no meio de marketing, agências e tal, né, otimização de campanha, aquilo não era trivial. O Google, o Facebook, na época Meta, né, tá tudo começando, então era uma coisa muito nova. Mas a gente foi resiliente e por aquela época tinha um estudo que evidenciava, eu confesso que não lembro a fonte, mas alguns estudos evidenciavam que 90% do tempo de qualquer projeto que envolvesse ciência de dados era concentrado na etapa de engenharia de dados, ou seja, garimpar o dado, né, extrair ele de algum lugar, prepará-lo ali, passar por alguns pipelines, deixar ele redondo e transferi-lo para algum lugar onde você vai fazer o uso dele, a aplicação em si. Então, essa jornada que eu estou resumindo aqui, em 3 grandes etapas, de engenharia de dados, 90% do tempo era gasto com isso, da energia era empregada nessas etapas. 2026, né? Hoje eu tenho um time de quase 200 pessoas lá, entre o meu núcleo de inteligência de dados e o núcleo de inteligência artificial que a gente batizou carinhosamente a área de IDEA, né? ID Aham. e IA. Eh, eu posso te dizer que eu não sei se chega a 90% a essa altura, porque a IA está consumindo bastante energia. Mas, cara, 60, 70% do nossa energia empregada continua sendo engenharia de dados. Em deixar esse dado preparado para qualquer aplicação agêntica, aplicação que consuma IA, ou até mesmo questões que não necessitam necessariamente de IA, mas que precisa do dado estruturado ali, processado. E que eu gosto de falar, tem uma siglazinha que eu repito muito, que é: tá, mas Cristiano, o que quer dizer esse dado pronto para eu usar, né? Aonde eu tenho que chegar com isso exatamente? De um jeito bem executivo, eu coloquei na cabeça a sigla PAIS, P-A-I-S. O dado precisa estar em
prontidão, acessível, íntegro e seguro. Isso significa engenharia de dados. Quando você tem o dado nessa condição, você, opa, agora eu tenho o dado disponível para começar a trabalhar, eventualmente, uma aplicação com IA. E isso ainda é o grande desafio. Então, cara, concordando com você, eu acho que ainda falta maturidade nas empresas, e é verdade, que você bem falou, que, pô, então, se eu tiver isso bem estabelecido como estratégia, né, sabendo que eu vou ter que colocar uma energia grande nessa etapa, vale a pena coletar tudo e qualquer dado, até porque eu não sei o dia de amanhã, e quem sabe eu destrave uma série de outras possibilidades no futuro se eu estiver coletando esse dado agora? A palavra é sim e não. Depende. É incrível isso, né? É horrível essa palavra, né? Essa resposta. Mas, de fato, assim, pô, se você tiver a capacidade e o bolso para coletar e processar e armazenar esses dados, sem que você saiba que valor você vai construir exatamente agora, ou sabendo, mas que você não vai construir agora, só no futuro. Para lá na frente você se valer disso, sem dúvida você vai ter uma baita vantagem lá na frente. É um puta diferencial. Por outro lado, quando a gente fala de use case, né, que a gente estava falando agora há pouco, pode ser que numa equação econômica de viabilização desse use case, talvez a maneira como você vai processar o dado, ou o tipo de dado, ou a quantidade de dado que você vai se valer, ela tem que ser muito bem pensada, ou isso pode ofender a viabilização, a margem que você quer Uhum. garantir para use case. Então, nesse caso, talvez a resposta seja você ser mais parcimonioso, mas você sabe exatamente onde você quer chegar. Então, de novo, é saber qual é o objetivo. Se você sabe que o seu objetivo lá na frente é se valer desse dado para uma coisa que vai se travar mais adiante, legal, você vai encarar qualquer investimento. Mas se você não sabe, é questionável se vale a pena. A não ser que você tenha um bolso infinito, um bolso suficientemente largo. Agora, para o caso de uso aqui que você vai fazer acontecer agora, cara, tem que ser consequente. Porque parece pouca coisa quando você está operando em pequena escala. Mas quando você opera em larga escala, com volume de dados brutal, cara, na TOTS a gente está falando aí de pelo menos 70 mil clientes, com links aí deve chegar a 100 mil clientes. O volume de dados que transitam, né, transacionais e não transacionais nos RPs, por exemplo, é bizarro. Então, assim, não é qualquer coisa. Então, qualquer mexidinha no ponteiro que a gente estabeleça na plataforma de dados tem um impacto potencial gigantesco nos custos envolvidos lá com o time de FinOps. Hum, Então, a depender do cenário, a gente tem que ser bastante consequente. legal. Acho que é o que você falou, né, uma coisa é você organizar os dados da sua própria empresa, outra coisa é o desafio que vocês estão tendo, que é organizar os dados de 70, agora 100 mil clientes, né, porque, assim, cada cliente tem um nível de maturidade de dados, tem campos diferentes, tem, você pega o RP, né, modelo fiscal ali, SKU, cada um tem o seu, então você garantir que, né, você tem uma plataforma que consiga armazenar tudo isso com esses pontos que você comentou é um desafio e tanto, né, um desafio muito maior do que você fazer isso dentro da sua própria empresa. Mas um ponto que eu achei bem legal que você comentou foi que, quando você estava contando a história da Tail, né? Você falou assim: Uhum, putz, se eu tivesse fundado a empresa 4 anos antes, por conta da questão da cloud, talvez meu negócio nem fosse viável. uhum, E eu senti que agora a gente está mais ou menos numa nova era para isso, né? Eu já conhecia a Tail, eu uhum. fui líder da área de produtos da Nelway, de vendas e Ah, marketing, legal. por Boa. bastante tempo. E aí, na época, pô, conhecia ferramenta de Sim. mercado e tal. E a gente passava por um desafio semelhante quando o assunto era analytics, data science, por quê? Porque se a gente queria criar um indicadorzinho básico, um modelinho preditivo, cara, era uma sala lotada de data science para soltar um negócio, cara, desculpa a palavra, mas horrível, né? Negócio caro, pô, era fora de cogitação, por exemplo, uma empresa pequena ter um modelo preditivo Uhum, simplificado, né? E aí, pô, eu vejo agora, eu tenho duas empresas com soluções de AI, um monte que é 100%, né, uso de modelo e tal, sem ter um data science que coda, né, sem pensar em pezinho no time, né? Você uhum. tem engenheiros de dados, mas numa ótica muito diferente do que era o data science daquela Sim. época. Então, pô, isso viabilizou que novos negócios surgissem por conta dessa evolução tecnológica e de custo também, que antes seria basicamente impossível. E aí queria pegar agora um pouco a visão tua como um empreendedor, né? Aí Uhum. trazendo um pouco mais para o cenário da galera que está empreendendo agora. Que você vê que você vê que muda, né, da época que você começou a empreender para a época que a gente está vivendo agora, né? Porque acho que construir produto ficou muito fácil, mas ao mesmo tempo construir canal tá mais difícil, tem mais Uhum. concorrência, né? Que você acha que mudou principalmente no mercado e que os founders deveriam se ligar, né, para seguir ter um negócio de sucesso a partir de agora? Tá, legal. É uma pergunta desafiadora. Eu sou muito aquele empreendedor raiz. Eu sou da época que a gente nem falava muito de startup. Eu sou antes dessa época de startup. Depois que virou startup e tal.
Eh, Cara, o meu primeiro negócio foi ainda na década de 90, 99, eu estava, pré-bolha de internet e tal. Eh, e de fato muita coisa mudou, né, de lá para cá e talvez com a perspectiva atual, o que a gente começa a ver é que o desenvolvimento de software ele vai se comoditizando, né, o uso de vibe coding, hoje quem não usa, né, a IA a seu favor ali para codar e ser muito mais produtivo, então, cada vez menos o desafio técnico se apresenta como a questão. E pode parecer clichê, mas, hã, eu não tenho dúvida que essas disciplinas humanas elas vão cada vez mais valer muito quando a gente fala de diferenciação. Eh, Você falou agora há pouco sobre, por exemplo, a parte de vendas, né. Você comentou: "Ah, de repente tem um avatar ali que pode", e de fato, acho que a gente pode escalar muito com IA, inclusive em vendas. Mas tem coisas que são insubstituíveis, como aquela relação humana onde você tem olho no olho, onde você está num evento, numa situação onde você consegue enlaçar o seu cliente ou ter um nível de relacionamento que que é o que faz a diferença, que é o que faz ele confiar mais em você e não no outro. O ser humano precisa dessa quentura. Então, eu acho que se hoje eu estivesse empreendendo, eu levaria isso muito mais em consideração, não só em vendas, mas aonde do meu negócio eu puder entender que o ser humano pode fazer a diferença. Tem uns estudos que eu estava pesquisando, e salvo engano, é um paper do MIT que saiu ano passado. E ele fala sobre essa é uma espécie de, ele não usa exatamente essa palavra, mas ele fala em algo do tipo pasteurização da inteligência. É como se assim, hoje em dia todo mundo pode ter acesso aos mesmos modelos. Tá aí, tá à disposição. Quem tiver o mínimo de dinheiro ali para experimentar, você vai experimentar, né? Não tem nada que é proibitivo exatamente, né? A hora que vai escalar são outros 500, mas em tese é muito democrático. Todo mundo tem acesso. Eh, Quando todo mundo tem acesso a essa mesma inteligência, né, entre algumas aspas, qual que é o maior risco? O risco é de todo mundo tomar as mesmas decisões. E como é que você se diferencia nisso? Então, esse novo ciclo de empreender, e até profissionalmente, de você se estabelecer em mercado e buscar diferenciação como indivíduo, com o seu negócio e como profissional, é encontrar simetria no mundo que está cada vez mais pasteurizado, onde as coisas estão cada vez mais iguais. E talvez esse seja o nosso grande desafio daqui para frente. Por isso que eu apostaria muito nesses elementos ao longo da cadeia de valor que a gente se propõe a atacar, aonde no meu negócio específico eu consiga tirar proveito da relação humana para se valer a meu favor. Então, isso eu acho que é um território que cada vez mais será mais caro para todo mundo, no sentido de mais estratégico, com mais capacidade de trazer diferenciação. Eh, Fora isso, eu não perderia de vista o tal do caso de uso em primeiro lugar, que a gente falou agora há pouco. De novo, parece lugar comum, parece simples demais, e quem sou eu para ficar dando conselho, né? Se fosse bom, a gente vendia. Mas, olha, de verdade, muita gente derrapa, a gente tem visto isso ainda hoje, e, e eu não perderia de vista o como estabelecer com muita clareza que dor eu quero resolver e como medir isso. Uhum. Se eu não medir, a gente não vai conseguir amplificar a addressable market, a gente não vai conseguir acessar um outro bolso, a gente não vai conseguir se provar para ninguém, porque cada vez mais o ROI, a precificação de qualquer SaaS, a lógica de como você estabelece um modelo de negócio com base no uso de inteligência aplicada, vai ser em cima da maneira com que essa inteligência está destravando esse valor percebido. E aí o ROI estando bem claro na cabeça do seu cliente, do seu potencial cliente, cara, é uma venda certa, Uhum. né? Quase assim, tá bom, testa aí, faz que você tá com dúvida, tira as suas conclusões. Você não hesita em deixar ele experimentar, porque realmente fica muito poderoso. Então, eu acho que esses elementos, eles para mim são fundamentais no daqui para frente, para quem quer empreender ou mesmo intraempreender ou estabelecer diferenciação no mercado, no que a gente tem para nesse novo tabuleiro que a gente está jogando. Legal. Achei legal essa tua última fala ali, porque pelo que, né, pelo que eu entendi,
ao meu ver, na verdade, o desafio do empreendedor, ele continua sendo o mesmo, né, você pegar um problema que as pessoas realmente estejam dispostas a Exato. pagar, e eu vejo que a galera se perde um pouco, né, ficou mais fácil criar produto, então todo mundo: "Ah, eu tenho a solução de AI que nos", já começa errado falando que é Exa só uma solução de AI, né, exato. tá beleza, para resolver o quê, né? Eu lembro que fui no Web Summit faz uns 2 anos atrás, quando começou a acelerar mais esse lance de inteligência artificial, vi um monte de startup que meio que era: "Ah, produzo conteúdo", tá, mas pra quem? Que mercado, né, tipo, um negócio extremamente genérico, assim, né. Então, talvez hoje em dia não tenha mais tanta barreira tecnológica pra você botar um MVP no ar, porque uma coisa é você botar uma ferramenta no ar, outra coisa é construir um produto, outra é construir um negócio, né. Mas ficou mais fácil de você, de certa forma, criar uma primeira versão pra validar. Tenho certeza que eu e você, quando a gente começou a empreender, a gente se ferrou muito mais pra pôr uma primeira versão. Nossa, a primeira que eu pus no Nossa, mercado não nem tinha nem fala. botão pra apagar o que o cliente criava, era um negócio bizarro, né. Esqueceu a senha, ferrou, tem que falar com a gente, esse tipo de coisa, né. Hoje em dia a galera já não tem tanto isso, você põe ali uma versãozinha que você valida com o cliente mais rápido. Mas no final do dia, né, todos esses produtos que estão criando, quem só vai passar quem resolver realmente, um problema real. Então, pô, esse negócio do use case aí faz total sentido. Eh, Aí pegando um gancho que eu acho que é bacana, enquanto você falava aí, eu estava pensando, você comentou um pouco sobre a questão ali da transição do cloud, que foi essencial para o teu Uhum. negócio, agora a gente está falando de AI, que está sendo essencial para viabilizar novos negócios, e eu lembrei de uma conversa que eu tive faz mais ou menos um mês atrás com o Ernesto Habercorn, né, que Sim. é o cofundador da TOTUS, e eu perguntei exatamente para ele isso, né: "Como você está vendo essa mudança de AI e tal?" Ele falou: "Ah, eu, durante a minha vida de software aqui de 50 anos, né, só nisso, eu já vi umas 5 transformações dessa", né. Ele conta a história da TOTOS lá, da SIGA para microsiga, né, que já foi uma É. transição para o micro. Ou seja, né, na verdade o mercado de software, ele vira e mexe, ele recebe uma chacoalhada, né. Então, pô, acho que às vezes a gente que tá há menos tempo no mercado, talvez se assuste. Sempre para o empreendedor, você acaba meio que ficando abalado: "Putz, será que eu vou morrer amanhã? Vai vir o GPT aqui, vai", né. Então, eu acho que é legal esse ponto que você comentou, né. Ao mesmo tempo que as transições acontecem, novos negócios surgem, mas você tem que se adaptar. E aí, para engatilhar a próxima pergunta que eu ia te fazer, é justamente nesse modelo de transição, porque o pessoal confunde um pouco SaaS com empresa de software. O SaaS, ele é só um modelo de negócio, é o Uhum. software as a service, Sim. você paga ali por usuário, né. Só que, pô, quando você olha para uma TOTUS, para uma Salesforce, para empresas desse tipo, cara, são empresas majoritariamente de tecnologia, que tem software como core, e o SaaS é um modelo de negócio. A TOTUS também já teve outros modelos de negócio antigamente que não eram o SaaS, né. E aí eu vejo que a galera tem falado muito sobre a questão de cobrança. Putz, não vai ser mais uma cobrança por usuário, vai Uhum. começar a ser uma cobrança por tarefa, mas ao mesmo tempo, quando você cobra por tarefa, você implica em uma falta de previsibilidade, porque ela pode ser boa ou pode ser ruim. O cliente pode usar muito Uhum. mais, quando ele pode não usar nada, né. Hoje Uhum. o SaaS, querendo ou não, você tem um contrato com o cliente, usando ou não usando, ele tá te pagando, você sabe quanto você vai ganhar no próximo mês. Uhum. Agora, com esse viés de agentes, se realmente migrar para essa questão de uso e tal, você vai ter uma responsabilidade muito maior de fazer com que seu cliente engaje, que você Uhum. consiga provar resultado. Como é que vocês, eu entendo que é um modelo de transição, mas como é que vocês estão enxergando isso para TOTOS, né? Putz, inicialmente vocês vão ter uma camada do sistema como é hoje, vocês vão começar a ter os agentes que vão ser cobrados por atividades, futuramente a ideia é fazer 100% um modelo nessa linha. Como é que você está desenhando isso? Que eu tenho certeza que tem um plano aí já para os próximos 10 anos disso. É verdade. A gente tem tido um trabalho grande aí nos últimos anos, em direção a conceber os agentes, mas também a pensar o modelo de negócio em si e de forma escalável para os nossos clientes. E a gente acredita muito no que a gente vem chamando de TaaS, né? O Task as a Service. Talvez essa seja uma evolução natural do SaaS, ou quem sabe são coisas que vão de alguma maneira coexistir, porque é sobre modelo de negócio, não é sobre o software em si. Esse, para mim, é inquestionável o seu valor e a maneira como a gente vai usufruir. É como eu falei, muito mais ele se passar a ser muito mais proativo do que reativo em termos de experiência. Agora, o TaaS, né, o Task as a Service, é um conceito que, sim, ele pode eventualmente incorporar uma lógica de modelo de negócio onde a precificação se baseia na tarefa concluída, né? E você vai precificar isso de alguma maneira,
com base numa estrutura de custo que envolve capacidade computacional consumida, requisição de tokens, chamados de tokens e assim por diante. Você vai empacotar tudo isso, colocar um markup ali e vai levar isso adiante como sua unidade de preço. Isso é uma tese, uma possibilidade. Outras possibilidades talvez estão mais na linha de algo fragmentado, não exatamente de execuções cumpridas, mas talvez de requisições, onde você encapsula esses custos todos e coloca uma margem em cima, mas não necessariamente associado a toda uma jornada de cumprimento da tarefa. É um outro caminho. Nós estamos testando de tudo nesse momento, mas sempre com uma lógica de, antes de mais nada, estabelecer casos de uso que se provem com ROI para o cliente. Se um caso de uso que a gente estabeleceu sobre um dos nossos softwares, ele não apresenta nessa etapa de experimentação, de discovery, que seja, um ROI concreto, substancial, para o cliente versus o investimento que ele vai ter que fazer para ter acesso àquele agente. Ele encontrar um impacto inequívoco em alguma linha de despesa dele, seja talvez especialmente essa despesa na linha de pessoas, isso nem vai para o mercado. A gente hoje tem um rigor muito grande, tanto com o aspecto de segurança, com o aspecto, né, responsável que a gente precisa ter em qualquer rotina do RP, ela tende a ser sensível, então a governança é um pilar fundamental, mas também nessa percepção de valor construído, nesse ganho para o cliente. Então, quando a gente estabelece isso num modelo de negócio, na essência dele, tudo fica um pouco mais fácil, porque eu levar para o cliente alguma coisa que se prova naturalmente, qualquer que seja a precificação, seja na tarefa executada, ou seja num fragmento disso, ele vai entender e isso, de alguma maneira, como eu falei, vai se provar facilmente, ainda que ele queira testar. Eh, o que a gente tenta trabalhar no caminho de evitar o susto, né? Você fala, porra, mas tá bom, é por tarefa, por requisição, qualquer que seja a unidade, se eu não souber o quanto eu vou gastar no final do mês, tá? Eu quero saber o quanto eu vou gastar, qual cheque eu tenho que assinar no final do mês. Então, o caminho que a gente optou em seguir é na linha de créditos. Então, você compra créditos, né, que são créditos recorrentes, que você estabelece quanto você quer todo mês ali, garantir que sua wallet seja recarregada, sabendo que aquele volume de créditos vai ser suficiente para você cumprir aquele tanto de tarefas, né, de Uhum. execuções das diversas missões que você tem sobre um RP. Então, essa previsibilidade, né, ela se dá em cima do tamanho da sua operação, que está estabelecendo, sei lá, quantas remessas você faz, quantos borderos você gera no mês num back-office financeiro, por exemplo, e com isso estabelecendo quantos créditos, portanto, você vai precisar. E os créditos criam essa trava, essa segurança que você sabe, olha, é isso que eu vou ter que gastar no mês, portanto, e à medida que eu cresça a minha operação, obviamente que aí eu vou gastando mais porque as coisas estão crescendo. Então, eu acho que esse tipo de abordagem, e de novo, a gente está numa fase de experimentação, ainda tem arestas a serem aparadas eventualmente, mas o que a gente já levou para o mercado vem se provando assim de maneira extraordinária e os resultados não podiam ser melhores. O nosso desafio agora cada vez mais é escalar e multiplicar esses casos de uso, essas tarefas que estão cada vez mais sendo servidas pelos agentes, elas serem prateleiradas e se tornar cada vez mais escalável para o cliente poder utilizar. Mas o que a gente vem fazendo até agora mostra que esse caminho que eu expliquei, ele vem se mostrando bastante vencedor, tanto para TOTS, né, quanto para o próprio cliente que tem essa previsibilidade de um lado, mas ao mesmo tempo a garantia que essas execuções, essas tarefas estão sendo bem resolvidas e destravando, mais do Uhum. que tudo, o tempo das pessoas que ele pode alocar para tarefas mais estratégicas. Legal. Achei super bacana esse modelo dos créditos, porque ele não mata a previsibilidade, nem para TOTOS, nem para o cliente, né. Você tem uma visão do quanto você está consumindo, se por algum motivo naquele mês você consumir menos, se acumula, então também ele dá aquela sensação de: "Putz, eu tô, né, pagando por aquilo que eu uso", e isso equilibra, né, bem legal. Acho inclusive é um modelo semelhante ao que, os próprios modelos estão fazendo no mercado, né, pelo menos no B2B ali, você contrata o cloud para tua empresa, eles têm os créditos Isso. e aí ele vai fazendo cargas, né. Claro que aí você autoriza, você vai deixar fazer mais cargas ou não, né. Isso é tudo algo que você pode alinhar também com a empresa, né. Eventualmente a empresa, sei lá, uma indústria, tem o RP da TOTVS, tem os agentes, putz, vendeu muito num mês, beleza, vai extrapolar os créditos, né. E aí isso tudo já fica meio que combinado como uma recarga. Bem interessante esse Tem modelo. um negócio, Matheus, até você estava falando aqui, me ocorreu que se a gente pegar hoje essas plataformas mais abertas, onde qualquer um vai lá, eu vou construir meu agente aqui, né?
E você vai também numa linha de experimentação descobrindo que, puta, consumiu tantos tokens, puta, meu, o negócio eu tenho que colocar mais gasolina aqui, viu, né? Ou a brincadeira é mais cara do que eu estava imaginando e tal. Ou seja, num ambiente onde você está experimentando, as coisas são menos controláveis, porque justamente é quase que um grande campo de provas ali, enfim, um sandbox ali que você está literalmente utilizando créditos consumidos em tokens para fazer qualquer experimento, qualquer caso de uso potencial. E isso traz realmente uma baixa previsibilidade nesse tipo de experiência. Quando a gente, por outro lado, né, que é a nossa tese, a gente está encapsulando tudo isso em agentes que cumprem tarefas muito específicas, que são hoje executadas por um operador humano. Eu estou trazendo também essa tranquilidade, de um lado, de que a tarefa o tal do caso de uso, está muito claro o que precisa ser executado, e dando essa previsibilidade. Né? Não é sobre experimenta AI, né, de um jeito geral, né? Que ainda está, talvez, contaminando muitas agendas de muita gente nessa linha de ficar desbravando a AI, experimentando algumas coisas. Mas à medida que as solutions, os agentes vão se apresentando como uma verdadeira ferramenta de produtividade no dia a dia, e num ambiente de negócio também um pouco mais maduro, que já aprendeu a trabalhar com cloud, que já vem de anos entendendo um pouco essa evolução do SaaS, eu acho que as coisas vão ser um pouco mais fáceis de serem, digamos, encaixadas. Uhum. Né? O mercado, talvez ele está, por essa maturidade, um pouco mais acessível ou aberto, melhor dizendo, a entender esses modelos e com essas travas, com essas capacidades que uma solution tem de encapsular bem, de empacotar em créditos, se sentir confortável, o suficientemente confortável de entrar no jogo. Então, eu acho que é uma evolução natural. Legal. Agora vou te fazer uma pergunta que acho que muito empreendedor está se fazendo, principalmente quem está consumindo AI. Não só empreendedores que têm soluções de AI para mercado, mas até o próprio pessoal que está utilizando e criando seus agentes dentro de casa e assim por diante. Querendo ou não, vocês estão encapsulando hoje uma solução que, né, usa, obviamente, sistemas ali, LLMs por trás, assim como hoje vocês usam cloud, etc. Mas, né, você vê que é um mercado que ainda está menos estabilizado, né? Então toda hora tem player, um tentando derrubar o outro, queimando dinheiro, ai, a energia dos não sei o quê. Então acho que uma discussão que sempre acontece é, putz, e aí, será que os modelos vão ficar mais caros, o token vai ficar mais Uhum. caro ou vai ficar mais barato, né? Porque, pô, a partir do momento que você está encapsulando aqui para o cliente, se eles aumentarem, talvez você vai ter que voltar, né? eh, ou não, enfim, acho que vão surgindo novos players. Por exemplo, na minha empresa, né, a gente usa vários modelos de diversas empresas, diversos tipos de modelo para cada tarefa, né? Tudo isso orquestrado para garantir um custo menor, porque é como você falou anteriormente, você não precisa de para uma decisão muito simples, uma resposta muito simples do modelo, você não precisa de um modelo mais robusto Uhum. da, né, sei lá o quê. Na tua visão, né, agora com esse movimento de mercado, eles estão criando uma estratégia de deixar mais barato para trazer e gerar dependência e depois vão deixar mais caro, ou vai continuar tendo essa competição, esse rouba-monte, novos players, e aí você migra, e aí fica. Inclusive, né, pega o mercado de cloud que é bem mais maduro, continua rolando essa briga, né? Toda hora vem sei lá, tô na AWS, vem o Google lá, tirou US$ 100.000 de crédito. Talvez isso vai continuar acontecendo, mas talvez o mercado de AI ele esteja se desenhando um pouco mais. Tua visão, AI vai virar commodity, vai ficar mais barato, as pessoas vão ter que buscar alternativa, como é que você tá vendo esse cenário? Olha, aparentemente, o acesso à pessoa física, ele é muito mais subsidiado do que para pessoa jurídica, né, quando a gente vai consumir uma API. Então isso já fala um pouco que custos para aplicações empresariais, corporativas, ele já tem um outro tipo de régua. E de fato, existe uma competição, né, um jogo, é uma espécie de corrida onde, né, os cavalos estão ali disputando cabeça a cabeça, e não dá para dizer quem ganhou, quem vai ganhar. Né, cada dia tem uma novidade, literalmente, e isso faz com que essa competição acirrada traga também uma competição por preço e cada vez mais esses players eles estão dispostos a estabelecer uma negociação melhor à medida que você tem volumetria. Então, acho que essa dinâmica, que é muito parecida, como você falou, com o cloud, ela tende a prevalecer. Mas tem uma vantagem, né? E você tocou num assunto importante. Nem sempre você precisa de modelos fundacionais mais sofisticados
para resolver casos de uso simples que você pode lançar mão de modelos open source, né, ou SLMs ali, que você tem custos marginais tendendo a zero. Então, isso talvez traga também um pouco mais de salvaguarda a vários casos de uso que podem se valer disso, mas também é um fator de pressão competitiva importante para que essas empresas que provêm os modelos também levem em consideração para que sejam competitivas nos tokens. Hum. Então, acho que isso tudo talvez traga um cenário de redução contínua do custo dos tokens em favor da gente emplacar os modelos em bons casos de uso. E tem uma razão de ser também que eu acho que a gente não pode ignorar. Eu estava, mês atrás, mais ou menos, eu participei do keynote do Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, lá em São José, onde ele reforçou aquela visão que ele tem lá do que ele chama lá do bolo de 5 fatias, né, de 5 camadas. Bolo de 5 camadas, que tem a camada... As 3 primeiras camadas, inclusive, ele chama de AI Factory, né, que é a parte de energia, as GPUs, né, os chips, e a infraestrutura de data center. Essas 3 camadas conjugadas é o que ele chama de AI Factory, e sobre essas 3 você tem uma 4ª camada, que são os modelos em si, e uma 5ª camada, que são as aplicações, que é onde a gente se encontra aqui tentando encontrar os tais casos de uso. O investimento brutal que está sendo feito nessas 3 camadas de baixo, nessa AI Factory que ele chama, ele é sem precedentes, né? A infraestrutura necessária para tudo isso rodar com a prontidão e escalar no ritmo que a gente está vendo que a IA vem escalando, cria uma pressão por investimentos gigantesca que vão exigir retorno, né? E se esse retorno não se sustentar na camada lá de cima das aplicações, aonde você consiga colocar de pé casos de uso economicamente viáveis, e eu lembro da minha startup lá, como eu falei, né, que naquele momento estava se valendo disso para se viabilizar, todo esse resto, todo esse investimento que está acontecendo na base, ele vai por água. Uhum. Então, tem muita coisa em jogo que naturalmente são pressões competitivas de um lado e talvez questões estruturantes de outro, que levem a gente ter um ambiente cada vez mais competitivo e saudável para se viabilizar economicamente esse caso de uso acessando esses modelos. Então, esse conjunto de fatores me faz crer que a gente tende a ter cada vez mais facilidades para conjugar o uso desses modelos em diferentes cenários no dia a dia do que ter esse risco da conta não fechar. É óbvio que exceções podem existir, casos de uso mais sofisticados, que exijam modelos mais complexos, com reasoning, AGI também está aí, a gente está falando um pouco também de coisas que talvez vão criar novas disrupções aos modelos atuais, mas aí a gente já começa a entrar num nível de especulação tão grande que, putz, já é difícil a gente ter previsibilidade de qualquer coisa hoje, mas acho que no cenário que a gente tem nesse momento, eu sou bastante otimista em conseguir lançar mão desses recursos para emplacar coisas que fecham a conta legal. Enquanto você estava falando, eu sou meio visual, né? Eu estava desenhando essas camadas Ah, aqui na minha cabeça. E você falou muito sobre a importância do caso de uso dar certo para que toda essa infraestrutura funcione, né? ah, Então, quando alguém fica preocupado se o chat GPT vai matar a minha empresa, na verdade, não é essa a visão deles. Eles não querem abraçar cada caso de uso final, cada especialidade, porque eles teriam que ter um time de go-to-market, especialização de exato, produto gigantesca, né? exato. Então, eles dependem que empresas, né, como inúmeras que a gente está vendo aí, né? Consumam essas APIs e empacotem isso e coloquem um caso de uso final para que isso gere o dinheiro, novos negócios e essa infraestrutura para em pé, né? Então acho que talvez, né, não sei se você concorda comigo, mas isso já deixa muito claro olhando dessa forma e que assim, empreendedor não se desespere que se você fizer bem teu caso de uso, o ChatGPT não vai te matar, pelo contrário, ele vai adorar continuar sendo seu fornecedor, né? Então quando você falou, me deu um pouco desse estralo assim, porque realmente se os casos de uso não derem certo, toda essa infraestrutura, esse investimento lá de chip, né, de data center, cara, isso tudo vai por água abaixo e vai gerar Exato, eu concordo totalmente, Matheus. Assim, eu acho que tem um negócio que acho que qualquer um deve ficar atento, e isso nunca foi diferente, que assim, eu preciso ser relevante, né? De novo, que dor eu estou resolvendo
que dói literalmente, que dói de maneira substancial para o meu cliente, a ponto dele querer me contratar para resolver aquilo de maneira melhor, mais eficaz. Eh, um RP, ele resolve inúmeras dores de uma empresa. Hoje, uma empresa de um determinado porte, ela não consegue operar sem organizar seus processos e os seus dados ali ao longo desse processo. O RP tem, inclusive, essa virtude, né, de estruturar os dados que a gente estava falando, para que, em boa medida, esses casos de uso que se aplique a possam se valer do que o RP está facilitando para que essa jornada toda aconteça com os dados que ali estão sendo orquestrados. Eh, mas não resta dúvida que, assim como o RP, outros tantos softwares têm um papel ultra relevante, né, ao longo de toda a cadeia de valor de diferentes setores, e tem a capacidade de tornar negócios literalmente operacionalmente viáveis. Né, e com isso, talvez até algumas complexidades que um RP resolve tornam essa história toda ainda mais interessante e promissora quando a gente olha o daqui para frente. Né? Ou seja, acho que quem tem muito essa capacidade, eh, empresas, startups ou grandes empresas como a TOTS, pequenas solutions, que conseguem ter essa relevância, né? Resolver coisas complexas, conseguem resolver dores inequívocas, e, portanto, quase que inevitavelmente orquestrar muito bem os dados que envolve tudo isso, essas empresas vão estar bem posicionadas para qualquer que seja os desdobramentos daqui para frente em função da IA. Eh, agora, o software, né, que a gente estava falando, ele está nessas 5 camadas lá que o Huang menciona, né? A começar por essa primeira das aplicações, né? A gente está dando vários exemplos aqui de aplicações, o RP é uma aplicação, o Salesbuddy é uma aplicação, a gente tem vários exemplos de bons softwares que são aplicações relevantes, e o software está impregnado em todas as outras camadas também para viabilizar e destravar algumas capacidades do próprio hardware que está sendo investido ali. Uhum. Então, no final do dia, eu acho que essa jornada ela é muito sobre você se estabelecer, de maneira relevante, né, ou seja, com consistência, com solidez na solução que se apresenta, sobre uma dor inequívoca que, como falei, seja mensurável e que o mercado reconheça, né. Uhum. Cara, não tem crise para esse tipo de empresa. Só tem upside daqui para frente, onde você vai criar novos modelos adicionais que destravam mais valor e quem sabe isso vai destravando ainda mais addressable market, que é Uhum. acho que a grande tese de todo mundo. Sensacional, supervisão. Acho que essa nossa visão ali das camadas deixou muito claro, assim. Acho que eu nunca tinha visto isso tão bem explicado e acho que é legal entender esse ecossistema da AI para entender como é que essa conta fecha, né. Acho que muita gente nem entende a quantidade de infraestrutura que tem por baixo disso tudo e como essa Ah. cadeia precisa funcionar. Não, e até só pegar, desculpa interromper, mas você falou ninguém nem entende às vezes a quantidade de infraestrutura que tem por baixo. Cara, tem 2 estudos que eu vi recentemente, um que fala que, do pipeline de investimento previsto para os data centers nos Estados Unidos que estão sendo construídos esse ano, 50% dos projetos estão em risco de atraso, porque não tem transformador suficiente para plugar o data center no grid de energia. Olha só que bizarro. Caramba. Nos próximos, 4 anos, até 2030, o débito de energia que só nos Estados Unidos existe para sustentar todos os data centers, todo o consumo de IA que está previsto, representa aí a necessidade deles construírem pelo menos 50 usinas nucleares até lá, em 4 anos. Cara, é assim, é estúpido o nível de investimento e a mobilização que precisa para esse Isso topo do bolo funcionar. ali do último funcionar. E precisa funcionar. Essa conta precisa fechar para todo mundo, Uhum. porque senão tudo isso vai ruir Vai ruim. e ninguém quer. É É. perde-perde para geral, né? Exatamente. Não, muito legal. E a gente falou muito de evolução de solução, né, evolução do RP agora com os agentes e tudo mais. Eu imagino não, eu tenho certeza que vocês estão, obviamente, sempre em contato com os clientes de vocês, né, e ao mesmo tempo que a solução evolui, né, de certa forma essa persona ela vai ter que evoluir também, né. E aí acho que a pergunta que eu te volto agora, ela é mais a nível organizacional, né. Como é que você vê que os profissionais, do futuro não, porque isso já é praticamente o presente, né, mas eles vão ter que, eles vão ter que atuar, né, porque, por exemplo, pô, eu vejo que daqui 2 anos toda empresa já vai estar com os agentes plugados no seu RP, pô,
Ó, gera uma nota fiscal aí pra mim, dá baixa ali, não vai ter mais necessidade de conhecimento tão técnico, né, em diversas fontes, consolidar dado. Qual que é o papel que você vê que esse pessoal vai evoluir em conjunto, né? Vai todo mundo virar gestor de agente, vai botar o óculos do metaverso e vai fazer uma reunião com os agentes, né? Que você acha que o Isso é uma pessoal vai boa. ter que vai ter que evoluir em linhas de mercado? Porque, né, com Hã. vocês oferecendo isso, com certeza tem uma contrapartida do outro lado de evolução também, né? Eh, eu acho que hoje, eh, eu acho que primeiro passo, né, as empresas, a gente fala isso muito para os nossos clientes, eles precisam se adequar à realidade de agora, que é para jogar o jogo e consumir agentes e entrar no jogo da IA. A gente estabelece uma espécie de o que a gente pode chamar de jornada, né? Ou seja, o cliente ele precisa, eh, antes de mais nada, tá com as nossas últimas versões do RP, onde tudo vai funcionar melhor, naturalmente, onde a gente vai dar prioridade para essas aplicações estarem rodando. Tá em cloud, até por uma questão de segurança dos dados e prontidão, aquele PIS que eu falei, né? Prontidão, acessibilidade, integridade e segurança dos dados. O ambiente cloud é ótimo para isso e IA é um jogo cloud native, né? Então a gente também estabelece isso como uma premissa. E uma terceira premissa que é você orquestrar seus dados, tê-los realmente prontos ali para o jogo, porque senão você não tem esse combustível para IA trabalhar. Então, antes de ou em paralelo ao que o profissional precisa ser no futuro ou hoje, o negócio precisa também cumprir ali seu checklist, né? Precisa se preparar, né? Não é uma só questão de um ou de outro, são as duas coisas juntas. Do lado dos profissionais que estão envolvidos com isso, né, e que estão mais ou menos debruçado numa agenda mais técnica de viabilização da IA, eu não tenho dúvida que essa jornada que eu falei, ela vai criar cada vez mais facilidade, né, para você extrair valor, né? Mas eu também não tenho dúvida que o profissional do futuro, o do hoje, né? É difícil estabelecer essa fronteira do que é esse futuro já chegou, né? Cara, ele vai ter que se adequar e jogar esse jogo sabendo como tirar proveito da IA para ser mais produtivo e entregar mais e melhor e encontrar diferenciação. Eu falei, né, agora há pouco da questão da pasteurização da inteligência e de como os líderes vão ter que encontrar simetria numa lógica dessa. Mas as pessoas, talvez elas vão estar se deparando com esse ferramental todo de IA, talvez mais encapsulado em agentes de IA ou em algumas soluções específicas, mal comparando, mas uma analogia que eu acho que ainda é válida, com o que aconteceu décadas atrás, quando o Office surgiu, e impactou toda uma geração que estava no mercado de trabalho e que estava acostumada a fazer lançamento de planilha, na verdade, na mão, no papel. Hum. Pô, esse cara que começou a não precisar mais usar máquina de datilografar e digitar tudo no microcomputador e que o Word resolvia, ou uma planilha Excel, ou montar apresentações no PowerPoint, né? Usando, né, o Office aí como exemplo mais consagrado que todo mundo usa. Hoje é inimaginável você entrar no mercado de trabalho, e isso, sei lá, na minha época, quando eu me formei, eu aprendi na faculdade, sem saber usar esse tipo de recurso para ser mais produtivo. Acho que hoje talvez seja uma coisa parecida. Como é que a gente vai, cada vez mais na academia, se preparar, se esmerar para entender como usar de maneira mais avançada a IA a seu favor, destravar a produtividade. Mas também, eu acho que, e a TOTOS tem um pouco não, tem muito desse tipo de papel e responsabilidade, que é levar esse tipo de capacitação para o mercado também. Hoje a gente tem nos nossos pilares de cultura, um pilar que a gente estabeleceu chamar de IH mais IA. É uma equaçãozinha muito feliz que fala, olha, aqui na TOTS a gente acredita que a inteligência humana ela acontece junto com a inteligência artificial, ela é amplificada pela IA. E isso é o que a gente verdadeiramente acredita, né? Quando a gente leva alguma coisa para o mercado com IA embarcada, com agente de IA, é porque a gente está acreditando que as pessoas que vão ser impactadas, elas vão poder fazer mais e melhor. E essas pessoas precisam ter essa inquietude de também se ressignificarem ou se reciclarem para poder atuar em outras tantas tarefas que agora elas vão ter tempo para isso e podem ser mais estratégicas do que foram até então para a própria empresa. Porra, isso é upskilling, reskilling que as empresas podem promover, mas é também uma questão de atitude pessoal, de saber, pô, eu quero continuar sendo um profissional relevante. Eu falei lá do link, tem na nossa etapa lá do Enterprise Layer, que é a experiência agente, com uma interfacezinha legal e tal.
um operador hoje de um ERP, né, que faz alguma etapa ali, ele talvez ele vai ter um tempo para passar a não mais operar aquela função de ponta a ponta e salvar um tempo extraordinário para ele, mas ao mesmo tempo vai passar a ter a necessidade de saber olhar para os agentes e acompanhar como é que aquele squad de agentes que trabalha para ele está se comportando, aprovar o trabalho deles, alguma tarefa específica e se preparar e se reciclar talvez para outras tantas funções que a empresa vai demandar dele. Tudo isso significa se preparar para esse novo, para esse mundo novo que já chegou, está chegando. Uhum. Então, acho que esse ponto é fundamental e a gente tenta contribuir no estrito limite do possível para fazer com que o mercado também se aperfeiçoe. Legal. Ô Cris, para finalizar, eu sei que você está lançando um livro aí, né? Pô, acho que muito do que a gente conversou aqui vai estar mais profundo lá. Pô, essa história é super legal aí, né? Desde as empresas que você fundou até o que vocês estão entregando agora como TOTUS. Acho que, pô, TOTUS, como sempre, liderando aí, né? A frente de tecnologia no Brasil. Mas, cara, conta um pouquinho do teu livro aí. Eu acho que é legal também para todo mundo que assistiu, para o pessoal já tá disponível para a galera comprar. Fala um pouquinho aí do livro. Depois a gente vai disponibilizar um link também pro pessoal já conhecer e conta um pouquinho aí da mensagem que está passando pro mercado com ele. Ah, legal. Cara, o livro está saindo do forno ainda, não está disponível, vai estar dentro em breve. A gente está, né, nos últimos detalhes ali para definir a data do lançamento, mas é muito em breve. O livro, ele surgiu inclusive de uma iniciativa da minha e da nossa área ali, de materializar um pouco numa espécie de, não sei se eu posso chamar de playbook, mas de uma forma muito acessível e didática para gestores, o que eles precisam saber sobre dados IA para meio que orquestrar tudo que a gente falou aqui no nosso papo no dia a dia nas suas empresas de maneira bem objetiva, de uma maneira completa, né, sem negligenciar nenhum aspecto e entendendo aonde estão esses desafios, aonde, como você precisa se aprofundar. É um pouco o jeito TOTUS de ir resolvendo essa agenda de dados IA, sendo levado de maneira muito fácil e didática para que os líderes que estão aí tentando decifrar todo esse ecossistema possam se sentir empoderados e talvez até à frente para conseguir fazer isso acontecer nas suas empresas. Então, o livro tem essa missão, né? A gente espera ser bem sucedido nessa empreitada, mas é uma maneira da gente contribuir mais um pouco com o mercado, compartilhando um pouco de conhecimento do que a gente faz no dia a dia, até das dores e desafios que a gente se deparou, como é que a gente procurou contorná-los, e de forma prática para que realmente qualquer empresa, não importa o tamanho, se valha disso para a sua estratégia de dados IA. Então, dentro em breve, nas livrarias, a gente vai estar lançando, vai ser um prazer contar contigo aí para a gente poder apresentar o livro para todo mundo. Sensacional. Pro pessoal que acompanhou aí, a gente vai disponibilizar assim que vamos manter em contato com o Cris aqui. Quando sair, a gente vai fazer um disparo para a base aí da comunidade, né? E também botar no link aí do YouTube atualizado para que vocês possam adquirir o livro aí também. Com certeza, tudo que a gente falou vai estar lá muito mais detalhado e acho que todo gestor precisa conseguir ter essa visão, né? Principalmente a galera que não está imersa nesse nosso universo tech e que vai precisar de alguma forma entender um pouco disso para revolucionar os negócios, né? Mas, pô, Cris, queria te agradecer demais por esse papo aqui. Foi sensacional. Acho que falamos de um monte de tema aí super bacana. Aprendi demais. Acho que a galera também com certeza vai ver um super valor aí. E, cara, vocês têm alguma mensagem final aí, mas só te agradecer mesmo. Eu espero que a gente possa bater outros papos como esse. Não, cara, eu que agradeço. Foi um puta papo legal. Foi muito legal aqui estar trocando com você. Ah, uma recomendação: use case first, é a minha última É mensagem isso aí. para, né, manter a consistência aqui. Mas obrigado de novo pelo convite, adorei. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais.